modo, adentremos ao assunto propriamente dito de nossa lição do dia de hoje. Repetindo, lição de número 10, a Batalha do Armagedon. Texto bíblico básico está no livro do profeta Joel, capítulo de número 3, versículos 2, 12 e 14. O nosso texto áureo está em Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 16, texto que estarei lendo a partir de agora. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, dependendo, logicamente, da tradução da Escritura Sagrada que você tenha em mãos, aparecerá aqui, ao invés da palavra hebreu, hebraico, o que tem o mesmo e único significado. Entretanto, como o importante no estudo das Escrituras são os detalhes, é sempre bom prestarmos atenção nestes pormenores constantes nas páginas das Escrituras Sagradas para que aumentemos, eu e você, o nosso conhecimento no que diz respeito à palavra de Deus. Logo, passemos agora para o ponto seguinte, que é a palavra introdutória. Na presente lição, o que estaremos estudando? Este assunto que diz respeito a um dos grandes temas pertencentes à escatologia escriturística, a Batalha do Armagedon, que representa uma luta entre as forças do mal e as forças do bem. Desse modo, é importante termos em mente e nos conscientizarmos que é uma luta contra o povo de Deus naqueles dias. Entretanto, aqui temos um detalhe extremamente importante: os filhos de Israel. Isto nada terá a ver com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ela já terá sido raptada desta terra para encontrar o Senhor nos ares, e dali o Senhor já terá guiado a sua igreja em direção aos céus. Este é um ponto que não podemos deixar passar sem nos atermos a ele, com muito cuidado, cautela e prudência, em virtude de que a palavra santos, no contexto da Escritura Sagrada, ela refere-se ora aos anjos, ora à Igreja de Deus e também especificamente aos judeus. Quando o livro do profeta Daniel faz menção à perseguição contra o povo de Deus nos dias da 70ª semana de Daniel, é o que consta em Daniel capítulo 9, versículos 24 ao 27, a referência é aos filhos de Israel naqueles dias. Eles, neste contexto escriturístico, é que são chamados de santos. Portanto, reafirmando que a Batalha do Armagedon, essa luta entre as forças do mal e as forças do bem, que será para atingir mais diretamente o povo de Deus naqueles dias, é o povo judeu, os filhos de Israel, os descendentes, a semente de Abraão. Depois da batalha do Armagedon, aí sim suceder-se-á o milênio, o período de 1000 anos no qual Cristo estará reinando pessoalmente nesta terra. Ainda que quero explicitar um detalhe aqui que eu considero imprescindível. É lógico que existem aqueles nossos irmãos em Cristo, os quais ensinam que o período milenial ele será figurado, simbólico, o que é, então, aquilo que eles chamam de alegoria. Porque a expressão 1000 anos ela é mencionada no contexto do livro do Apocalipse unicamente 5 vezes, no capítulo 20 deste livro. Entretanto, este período será um período literal de 1000 anos. Contudo, este assunto será tratado em uma aula posterior a essa de hoje. Porém, dadas estas explicações,
você conseguirá situar-se melhor no contexto daquilo que estaremos estudando no dia de hoje. Desse modo, passemos para o tópico seguinte. Tópico de número 1. Conhecendo o Armagedon. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 16. Esse texto o diz: e a terra abriu a sua boca e ajudou a mulher, mas também lê-se que tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Que ponto importante é este? Exatamente para que você compreenda, simplificando, esse texto está afirmando literalmente que naqueles dias os filhos de Israel sofrerão uma severa perseguição por parte do dragão, que é Satanás. Entretanto, o instrumento que ele utilizará será a pessoa do anticristo. O termo Armagedon aparece quantas vezes na Escritura? Uma única vez. No hebraico, Ar ou Har Magedon. Qual o significado? Montanha ou monte do vale de Megido, ou como pronunciam outros, Megido. No grego, Armagedon, o qual significa reunião de tropas. Aí nós temos um texto no livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 14, que, obviamente, por ser um texto de grande relevância, eu estarei lendo-o a partir de agora. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as suas casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, quer dizer, violentadas. Eu fico profundamente admirado da finesse, da fidalguia, da polidez da Escritura Sagrada. Utiliza palavras no eufemismo quando é necessário fazê-lo a fim de evitar agredir os ouvidos sensíveis de pessoas decentes, principalmente, especialmente aquelas que servem ao Senhor Jesus. Então a palavra aqui é forçada, as mulheres serão violentadas naquela invasão que acontecerá à cidade de Jerusalém naquele período. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então, esta é uma profecia enunciada pelo profeta Zacarias que cumprir-se-á nos dias futuros. Reafirmo outra vez o que disse anteriormente, no período posterior ao rapto da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora passemos para o ponto seguinte desta nossa lição. Subtópico 1.1. Armagedon, um lugar de muitas batalhas. Será o grande conflito mundial entre o Senhor Jesus Cristo, o anticristo, o falso profeta, e os exércitos das nações inimigas de Israel. Quero mencionar aqui um ponto interessante, ainda que falo sobre ele rapidamente. Hoje, as nações que cercam em Israel são as nações muçulmanas e as nações árabes, todas elas, sem exceção, inimigas do povo de Deus. Pelo texto da Escritura Sagrada, vê-se que, obviamente, estas nações, no futuro não muito distante, obviamente auxiliadas por outras, voltar-se-ão contra a nação de Israel, procurarão destruí-la. E aí então cumprir-se-á a profecia constante na Escritura Sagrada, que Deus intervirá de forma sobrenatural, porque ele pessoalmente batalhará contra estas nações. Este é um dos pontos mais importantes da profecia escriturística no que diz respeito à batalha do Armagedon.
Acontecerá em um local conhecido como Megido, antiga capital da porção de Canaã, a terra que foi concedida por Deus aos filhos de Israel nos dias do comandante Josué, na vasta planície de Esdraelon, que se estende do Mediterrâneo ao Jordão, porque Israel, obviamente, ainda hoje continua sendo banhado pelo mar Mediterrâneo. Então a Batalha do Armagedon será o grande dia do Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 16, versículo de número 14, o diz: porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Desse modo, estamos a ver que a batalha do Armagedon, situada, disse, vou repetir, dentro do período conhecido como 70ª semana de Daniel, também é cognominada neste texto de o grande dia do Deus Todo-Poderoso. E agora passemos para o subtópico seguinte, 1.2. Armagedon não será uma única batalha. Em linhas gerais, os estudiosos acreditam e defendem que Armagedon será, na verdade, uma guerra dentro da qual acontecerão batalhas múltiplas, inclusive em razão de que serão vários os exércitos sob a direção, o controle e o comando da pessoa do anticristo. Contudo, você que tem acompanhado as nossas aulas anteriores, sabe que nós apresentamos aqui apenas um resumo da lição. Abordamos apenas os aspectos principais. Nós não entramos nos pormenores, senão as nossas lições, elas seriam quilométricas. Então, desse modo, o que eu quero explicitar aqui, principalmente, é o seguinte, que a Batalha do Armagedon, ela suceder-se-á nos últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Preste bem atenção, os primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, o Senhor Jesus chamou de princípio de dores. E nunca se esqueça disto, porque, repito, quem chamou estes primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel de princípio de dores foi o Senhor Jesus, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o nosso bendito e amado Salvador. O que o Senhor Jesus chamou de grande tribulação, Mateus 24 e 21, é especificamente os últimos 3 anos e meio, inclusos na 70ª semana de Daniel. Então é nesse período último, já no finzinho dele, ou seja, dos 3 anos e meio, que dar-se-á a batalha do Armagedon, porque naquela ocasião o anticristo já terá invadido a cidade de Jerusalém, ele já terá se assentado no trono que então terá sido reconstruído e exigirá adoração como se ele fosse o próprio Deus. Então este sim é que será um período extremamente crítico para os filhos de Israel. Aí cumprir-se-á a palavra do Senhor Jesus Cristo que, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E surgirão falsos cristos e falsos profetas que, se possível fora, disse o Senhor Jesus, enganariam até os escolhidos. Porém, detalhe importante, os escolhidos, neste texto, dentro do contexto daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, também refere-se aos judeus daqueles dias, aos filhos de Israel. Nada tem a ver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, eu quero encerrar esse subtópico dizendo a você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando, participando desta nossa importante aula, sobre este magnífico
palpitante assunto, a Batalha do Armagedon, e naqueles dias nós estaremos nos céus, participando das bodas do Cordeiro, porque nós, Igreja de Cristo, não passaremos pela grande tribulação. Portanto, alegre o seu coração, regozije-se em Deus e descanse no Senhor. Agora passemos para o subtópico seguinte. 1.3. O rio Eufrates no contexto profético. A terra que Deus deu aos filhos de Israel como herança foi demarcada pelo rio Eufrates, que em várias ocasiões é mencionado na Escritura como o grande rio. Aliás, eu sempre que leio a Escritura Sagrada, eu fico fascinado com esta expressão, o grande rio. O meu coração chega a palpitar de alegria, de contentamento, de satisfação, por causa da maneira como Deus nos legou a sua palavra por escrito. Então, quando se faz menção ao rio Eufrates, entende-se que é o grande rio. Então, os líderes, reis, governantes, com seus poderosos exércitos armados com a mais sofisticada e avançada tecnologia de guerra, caminharão no leito seco do Eufrates, rumo a Israel para a grande guerra do Armagedon. Apenas um comentário aqui que eu considero pertinente. Existem alguns que sempre existiram, existirão e continuam existindo enquanto a igreja não é raptada desta terra, que negam que o texto seja literal, ou quero dizer, que o rio Eufrates não secar-se-á. Eles apresentam argumentações interessantes, bem trabalhadas, bem elaboradas, bem fundamentadas e até sofisticadas, porque uma alteração na geografia, topografia do globo terrestre. Desse modo, devemos entender que o texto cumprir-se-á literalmente, qual seja, Deus realmente efetuará a seca do rio Eufrates para que os reis do Oriente possam atravessá-lo. Logo passemos para o ponto seguinte de nossa lição, tópico número 2, os fatos da guerra do Armagedon. Conforme já mencionamos, a seca das águas do rio Eufrates, porém, não será o único acontecimento no cumprimento das profecias relacionadas ao Armagedon. Então, vejamos agora um outro acontecimento daqueles dias. É o subtópico 2.1, uma invasão demoníaca. Então, na preparação do Armagedon no cenário profético, o apóstolo João vê sair da boca do dragão, que é o antideus, da boca da primeira besta, o anticristo, e da boca da segunda besta, o antiespírito, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Simplificando para ganharmos tempo, porque agora nós avançaremos no decorrer de nossa lição a fim de finalizá-la, porque, conforme eu disse, é um resumo que já está se tornando muito extenso. Então, nos primeiros minutos eu forneci maiores detalhes, maiores explicações pormenores sobre aspectos importantes do cumprimento das profecias escriturísticas no que diz respeito à Batalha do Armagedon. E agora nós apenas falaremos de maneira mais superficial e, repito, estaremos nos encaminhando para a conclusão de nossa lição. Os estudiosos acreditam piamente que estes espíritos estarão trabalhando exatamente como já trabalham nos dias atuais para enganar a humanidade. Utilizarão os meios de comunicação para iludir os habitantes da Terra naqueles dias, especificamente os reis e governantes, para que eles se aliem ao anticristo, juntem os seus exércitos, invadam a terra de Israel, na vã tentativa, na verdade, uma loucura extremada, porque pensarão, iludidos que serão, e poderão lutar contra o próprio Cristo de Deus, impedindo a vinda dele e que ele coloque os seus pés no Monte das Oliveiras
em cumprimento das profecias constantes nas Sagradas Escrituras. Desse modo, agora passemos para o ponto seguinte, subtópico 2.2. Quem participará da campanha do Armagedon? Logicamente, o anticristo, o comandante-geral, grande político militar, o articulador. Nós observamos que, naquela ocasião, quando os exércitos se concentrarem no Monte Megido, lá na cidade de Jerusalém, conforme eu disse, vou repetir, os exércitos, imaginando que poderão impedir o retorno de Cristo, estarão lutando direta e pessoalmente contra o próprio Senhor, que em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 21, estará regressando a esta terra ladeado pelos exércitos celestiais. E nós veremos o que acontecerá então com os inimigos de Israel e do Senhor Jesus Cristo naquela ocasião. Logo, passemos para o tópico seguinte. 2.3. Quando começará a guerra? Isto já expliquei. Vou apenas repetir o que já foi dito. Esta guerra acontecerá no período posterior ao arrebatamento da igreja, dos últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, porém já no finzinho daquele período, que isto fique bem claro, nos dias últimos desses últimos 3 anos e meio, em cumprimento, inclusive, das profecias mencionadas no livro do profeta Daniel e, detalhe importante, confirmadas em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 25, Lucas 21 e Marcos 13, pelos lábios do próprio Senhor Jesus Cristo. E agora, ponto seguinte, 2.4, por que haverá a guerra do Armagedon? Primeiro, por causa de Israel, o povo que Deus escolheu. Uma das mais fortes razões para a guerra do Armagedon acontecer é exatamente a existência de Israel, ou seja, o povo que é descendente de Abraão. Os judeus serão alvo do anticristo e dos povos que se ajuntarão contra ele na grande batalha. O compromisso de Deus na proteção de Israel como nação, entre outros, é combustível suficiente para a declaração de guerra do Armagedon. Logo, subtópico 2.3, esta batalha dar-se-á em um lugar bastante estratégico. Não tecerei maiores detalhes sobre isto, exceto o seguinte: alguns argumentam que o lugar, geograficamente falando, não é grande o suficiente para comportar um grande número de exércitos. Essa assertiva está correta. Porém, sobre este detalhe, na aula de hoje, não tecerei nenhum comentário, absolutamente. Logo, passemos para o ponto seguinte, 3.3, Jerusalém, cidade amada do Senhor. O alvo principal do anticristo, com as tropas das nações inimigas de Israel na guerra do Armagedon, será a destruição total da cidade de Jerusalém. Ou seja, simplificando, o objetivo do anticristo, dos exércitos inimigos, das nações que ladeiam Israel e que a odeiam profundamente, será único, o de banir a nação de Israel do mapa. Logicamente, coisa que não acontecerá. Porque se a nação de Israel fosse banida do mapa, pergunto-lhes o seguinte: como cumprir-se-ia a promessa que Deus fez a Abraão, que daria à descendência dele a terra de Israel, que inclusive é demarcada por Deus desde o rio do Egito até o rio Eufrates, onde atualmente se localiza o território do Iraque, inclusive cobrindo toda a extensão do Líbano. Então, toda aquela terra pertencerá no futuro aos filhos de Israel. Detalhe importante para todo o sempre. Ponto de número seguinte. O tópico número 4. Principais passos do Armagedon. Primeiro passo, a seca do rio Eufrates. Como já falei sobre este assunto,
Vamos agora para o tópico seguinte, o de número 4.2. É o segundo passo, os ajuntamentos dos exércitos, ou seja, naquela ocasião, disse, repeti, vou falar outra vez, porque é importante dizer as mesmas coisas. E talvez você questione, não deveria ser assim. Deve ser assim. Quando o apóstolo Pedro escreveu uma de suas epístolas, ele deixou bem claro que era necessário repetir, às vezes, as mesmas coisas para os seus leitores. Por quê? A repetição do mesmo assunto, do mesmo fato, dos mesmos acontecimentos, ela é didaticamente muito útil, porque ajuda-nos a fixarmos em nossa memória aquilo que estamos estudando, principalmente no que diz respeito ao meu irmão e à minha irmã, que não apenas assiste, mas participa da aula, efetuando anotações e acompanhando a leitura dos textos sagrados, quando ela é realizada por mim aqui a partir da Assembleia de Deus, Plena Unção, lugar de amor e comunhão. Logo passemos para o tópico seguinte, o de número 4.3. Na verdade, subtópico. O terceiro passo, a conquista de Jerusalém. A cidade de Jerusalém será atacada, cairá nas mãos dos exércitos aliados do anticristo. Naquele período cumprir-se-á a profecia escriturística, que a cidade de Jerusalém será pisada pelos gentios. Porém, fique bem claro, o texto sagrado determina o tempo durante o qual a cidade de Jerusalém será pisada pelos gentios, apenas 3 anos e meio, porque o anticristo será o ditador mundial apenas por 3 anos e meio, ou seja, ele assumirá a função de ditador do mundo quando ele romper o seu acordo com a nação de Israel na metade da 70ª semana de Daniel. Aí sim, iniciar-se-á aquilo que Cristo chamou, eu já disse isso, estou repetindo, de grande tribulação. Então, durante esses 3 anos e meio, a cidade de Jerusalém será pisada para cumprimento da promessa de Deus registrada em sua palavra. Ponto de número seguinte é o quarto passo, a vinda triunfal de Cristo. Aqui no nosso esboço está a segunda vinda de Cristo. Entretanto, se você quiser mencionar apenas a vinda de Cristo, ou a revinda de Cristo, ou o retorno de Cristo, o regresso de Cristo, não tem problema algum. Importante, porém, ressaltar o seguinte, a vinda de Cristo para o rapto da igreja é uma coisa. A vinda de Cristo retratada aqui em nossa lição é o retorno dele após o arrebatamento da igreja, ao final do período designado de 70ª semana de Daniel. Naquela ocasião, ele estará voltando para Israel. Este é um ponto do qual não podemos abrir mão em hipótese alguma. Agora, o ponto seguinte é o quinto passo, o resgate de Jerusalém. Naquela ocasião, Cristo retornará, ele destruirá as nações, os exércitos inimigos sob o comando do anticristo, que estarão pelejando contra Israel e os eliminará. Note você que coisa extraordinária. Lembra que eu disse que o livro do Apocalipse é um livro que retrata acontecimentos sobrenaturais? Aqui está um de memória. O profeta Zacarias, ele descreve este acontecimento em tons de enorme dramaticidade. E você sabe que a realidade supera a ficção. Neste caso, o que eu quero dizer? Que este acontecimento ele será tão dramático, tão chocante, tão impactante, que o profeta Isaías descreve-o com as seguintes palavras, que quando os exércitos sob o comando do anticristo, os soldados, os militares, olharem para o alto, os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas. Este é um texto que me fascina, que me encanta. Milhões de militares lutando contra Cristo e Cristo os aniquilará
completamente em uma fração milimétrica de segundos. Ponto seguinte, sexto passo, a busca do remanescente judeu. Quando Cristo retorna, então, destrói os exércitos, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre, Apocalipse 19, versículo 20, depois você lê o texto, é bom explicar aqui. O lago que arde com fogo e enxofre é o inferno propriamente dito. Este lugar está completamente vazio. Porém, naquela ocasião, o falso profeta e o anticristo serão apanhados pelo Senhor Jesus e lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Eles inaugurarão esse lugar que atualmente está vazio e tornar-se-ão os primeiros habitantes dele. Inclusive, quando Paulo escreve uma de suas epístolas aos Tessalonicenses, ele diz que Cristo, com o assopro, ou seja, com o espírito de sua boca, aniquilará o anticristo. É uma coisa extraordinária e magnífica, o poder pertencente ao Senhor Jesus Cristo. E agora, sétimo passo, a derrota do anticristo e o falso profeta, que eu sabiamente já me antecipei, já falei sobre este tópico. Logo, passemos para o ponto seguinte, por quê? Porque a nossa aula, ela é dinâmica, é uma aula viva, ela é vibrante, ela é para cima, ela é para motivar, animar, exortar, encorajar você a permanecer firme com Cristo. Por quê? Quando o arrebatamento da igreja acontecer, você subirá ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. E, finalmente, a conclusão de nossa aula. O conflito do Armagedon é descrito na Bíblia como uma guerra a ser desencadeada entre as forças do mal e o povo de Deus. Repetindo, o povo judeu. Neste tempo, ao final da grande tribulação, o Senhor Jesus voltará, colocará os seus pés no Monte das Oliveiras e derrotará pessoalmente ao anticristo e seus exércitos. Israel será salvo, mas Satanás humilhado e aprisionado. Ele é preso por 1000 anos. Depois dos 1000 anos, ele arregimenta centenas de pessoas em toda a face da terra, enganando-as. Elas marcham contra a cidade de Jerusalém. Deus elimina essa multidão rebelde e, finalmente, então, Satanás, após o milênio, é que ele será aprisionado para todo o sempre. E nós ficaremos grandemente felizes, porque será o lugar que ele merecerá residir por toda a eternidade. E, finalmente, atividade para fixação. De acordo com o que foi exposto nesta lição, responda: quando começará a guerra do Armagedon? Resposta: no final dos 7 anos da grande tribulação, de acordo com Daniel capítulo 7, versículos 25 ao 27. Finalmente, encerramos a nossa lição. Quero agradecer a você que nos acompanhou participando do estudo de mais esta importante lição. Você percebeu que hoje ela foi um pouquinho mais longa, porque normalmente as nossas lições duram em torno de 25 minutos a 30, porque, conforme eu disse, estou repetindo, as nossas lições dominicais são apenas um resumo daquilo que nós estudamos aqui em nossa igreja. De qualquer modo, agradecemos a sua atenção e queremos rogar que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida, esperando contar com você no estudo de nossa próxima lição da EBD. Fique bem, fique em paz, fique com Deus, cuide-se e que Deus continue te abençoando rica e abundantemente por Cristo Jesus. Amém.